Romanos 7:24 vai dizer assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Maravilhoso e eterno Deus, no poder do teu santo nome, nesta hora, meu Senhor, pedimos a tua divina presença neste altar. Senhor Espírito Santo, prega conosco neste momento. Unge, Senhor, as nossas cordas vocais. Senhor, fala através da nossa boca. Inspira ao nosso coração a tua poderosa e preciosa palavra. Também, Senhor, abre o coração de todos os teus servos aqui nesta noite, para ouvir aquilo, Senhor, que já tens preparado para nós nesta noite. Nós te agradecemos pela tua presença, pela tua grandeza, pela tua beleza. Senhor glorioso, continuaremos te adorando, ouvindo esta mensagem, Senhor, que nos trará o coração nesta noite. Pelo poder do teu santo e glorioso nome, nós te adoramos, Senhor. Amém. Pode se assentar, louvando, glorificando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor poderoso, porque o nosso Deus, Ele é exaltado nas nossas vidas. A sua vida exalta o nome do Senhor. A sua vida aqui é uma prova de que o Senhor, Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, porque viemos adorar o nome dEle. Quem veio adorar o nome do Senhor? Dá um brado de vitória ao Senhor, glorifica o Senhor, adora o Senhor, porque nós viemos fazer isto. Então nós vamos entregar esta adoração ao nosso Deus. Aleluia. A palavra que nós lemos no livro de Romanos é uma declaração do apóstolo Paulo dizendo: miserável homem que sou. O apóstolo Paulo é quem faz esta declaração, é um brado, é um grito da sua alma que ele traz em expressão verbal. O apóstolo Paulo, ele declara: miserável homem que sou. E quando nós paramos para analisar quem é que fala esta frase, quem é que faz esta declaração, nós vamos analisar que quem está declarando que é o miserável homem é nada mais e nada menos alguém que se declara circuncidado ao 8º dia. Estamos falando de judeus. Estamos falando de alguém que foi circuncidado ao 8º dia de vida. Estamos falando de alguém que é da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, enquanto a lei era fariseu. Estamos falando de alguém que teve uma conversão genuína na estrada de Damasco, porque ali ele vê Cristo face a face. Nós estamos falando de alguém que ficou cego por 3 dias, foi cegado pelo próprio Deus, para que a sua cegueira espiritual fosse curada. Nós estamos falando de alguém que ficou 14 anos no anonimato, aprendendo a ser obreiro, aprendendo a ser servo, para que no fim disso fosse chamado para a obra ao qual ele tanto desejava realizar. Nós estamos falando de alguém que foi escolhido juntamente com Barnabé pelo próprio Espírito de Deus para a obra missionária a começar em Chipre. Nós estamos falando de alguém que saiu da sua congregação sob imposição de mãos dos apóstolos. Quem está fazendo esta declaração é um homem que escreveu 13 livros no Novo Testamento. É um homem que em suas missões ele tinha embates com feiticeiros, com mágicos, com todo tipo de potestade e vencia. Nós estamos falando de alguém que foi confundido com os próprios deuses
romanos porque ele curou um coxo. Nós estamos falando de alguém que sofreu açoites e várias prisões por causa do Evangelho, e ele dizia: eu não me envergonho disso. Nós estamos falando de alguém que revolucionou a religião da época, porque ele disse: olha, a circuncisão ela é nada, ou a incircuncisão ela é nada, não tem efeito algum, porque o que tem efeito é a fé que atua pelo amor de Deus. Ele revolucionou a religiosidade daquela época. Nós estamos falando de alguém que quando louvava, que quando orava, as prisões tremiam, porque Deus mandava terremoto dos altos céus, e as prisões não o prendiam por toda a vida. Meu Deus, louvado o teu nome. Nós estamos falando de um homem que expulsava demônios, de um homem que ressuscitava mortos, de um homem que curava doenças, de um homem que tinha tanta unção, que as pessoas levavam lenços e lençóis, e por onde ele passava, a unção dele era transmitida para aqueles objetos. Mas é deste homem que nós estamos dizendo que ele deu um brado do íntimo do seu âmago, dizendo: miserável homem que sou. Meu Deus. O que é que o apóstolo Paulo estava querendo nos ensinar com esta palavra? Ele estava dizendo: olha, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais convicto eu fico da minha miserabilidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que eu preciso de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que eu sou ninguém e Deus é tudo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu aprendo que eu preciso estar perto de Deus, porque eu sou um miserável homem. O que é que o apóstolo Paulo quer nos ensinar com esta palavra? Ele está dizendo que dentro de nós, dentro do ser humano, dentro do homem e da mulher, existem duas naturezas: uma natureza terrena e uma natureza divina, ou uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Porque como homem carnal, Paulo ele era perseguidor da igreja. Ele matava ou permitia matar e perseguir e prender cristãos. Como homem carnal, Paulo ele era inimigo de Cristo. Mas como homem espiritual, Paulo ele diz: olha, eu conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, mas eu sei que ele foi até o terceiro céu, e lá ele viu e ouviu coisas inefáveis que eu nem consigo transmitir. Este homem era ele, porque homem espiritual, ele anda nas regiões celestiais. Meu Deus. E essas duas naturezas, ela existe dentro do ser humano. Meu Deus. E Paulo ele estava declarando: olha, eu sinto esta natureza, essas duas naturezas brigando dentro de mim. Meu Deus. Elas fazem parte do ser humano, elas fazem parte do homem natural. E Paulo então ele nos traz uma orientação, ele nos traz ao conhecimento que nós temos conflitos na alma. Todo homem, toda mulher, todo cristão, todo não cristão, ele vai ter os seus conflitos na alma. Ele vai ter os seus momentos espirituais de infortúnio. Mas o importante de tudo isso é nós sabermos o que fazer com esses conflitos da nossa alma. O que nós devemos fazer quando os conflitos começam a assolar a vida do cristão? O que a gente faz com esses conflitos? Quando esse conflito começa a gritar dentro da nossa mente, começa a querer dominar o nosso coração, o que nós vamos fazer com esses conflitos? Meu Deus. Aí o apóstolo Paulo também nos ensina. Em primeiro lugar, se o conflito for na mente, tipo ansiedade, depressão, confusão mental, dúvida, se esse for o seu tipo de conflito,
então existe um tipo de reação para vencer esse conflito. Glória a Deus. E qual é a reação que devemos ter? Tome o capacete da salvação. Ansiedade, depressão, confusão, medo, aqueles pensamentos todos que vagueiam a nossa mente, o pensamento acelerado, você pensa em tanta coisa, mas não pensa em nada que é útil. Então toma o capacete da salvação, coloca ele aí na tua cabeça, protege a tua mente, protege o teu cérebro, protege o teu pensamento com Deus, põe uma proteção na tua mente, reaja dessa forma, porque assim você estará protegido. Mas se o seu conflito for, por exemplo, uma fé vacilante, de repente você tem uma fé que vacila, ou de repente você tem dificuldade de acreditar nas promessas. No culto passado houve uma profecia, você creu, tomou posse daquilo, mas hoje precisa de outra palavra, precisa de outra profecia, precisa de outra mensagem, precisa que Deus confirme. Então, se o seu conflito é esse, ou de repente o seu conflito é falta de firmeza no Evangelho, quem sabe hoje você está firme, mas amanhã estou sem vontade de ir para a igreja, estou sem vontade de buscar a Deus, não aguento mais essa vida de evangelho. De repente, se o seu conflito for este, então a reação que você precisa ter é vestir o cinto da verdade. Aleluia. Porque vestindo o cinto da verdade, você vai se proteger contra os golpes baixos que o adversário lança contra a tua vida. Se você se vestir o cinto da verdade, as mentiras de Satanás não vão te alcançar. E você estará revestido da verdade. Mas de repente, o seu conflito tem origens sentimentais. Quem sabe o conflito que você sente hoje é que você não consegue perdoar. Você não consegue esquecer um mal que te fizeram, algo que te fizeram. Aquilo está doendo dentro do peito e você não consegue liberar perdão. Ou quem sabe o seu conflito é que você não consegue esquecer algo que aconteceu há tanto tempo atrás e você não consegue se esquecer. Ou quem sabe o seu conflito é que você foi traído, você foi passado para trás, você foi caluniado, você foi ofendido. E esses sentimentos estão tão fortes e tão vivos dentro do teu coração que você não consegue abrir espaço para a palavra de Deus entrar. Então, se o seu conflito for esse, você precisa reagir usando a couraça da justiça. Você precisa pôr aqui no teu peitoral a couraça da justiça, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você continuar sentindo que precisa se vingar, Deus não vai trabalhar na tua vida. Se você continuar sentindo que precisa fazer algo com as tuas próprias mãos, Deus não vai fazer algo por você. Mas sim, já use, vista a couraça da justiça, e o Senhor fará justiça pela tua vida, e você estará liberto deste conflito. Mas quem sabe o seu conflito é dificuldade de realizar o ID do Senhor. Tantos projetos na igreja, tantos pedidos do pastor, tantos trabalhos a ser realizados, mas você não consegue engrenar em nenhum. Não consegue entrar no ciclo de oração, não consegue vir para o ensaio da mocidade, não consegue frequentar os cultos com frequência, não consegue realizar nenhuma atividade proposta. Quem sabe o seu conflito é falta de firmeza, é falta de conseguir se alicerçar e permanecer firme na obra de Deus, ou simplesmente firme numa igreja, ou simplesmente firme nos cultos, nas datas marcadas e determinadas pelo ministério. Se o seu conflito for esse,
Então você pode reagir calçando seus pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, fazendo um compromisso de calçar estas sandálias da preparação do Evangelho da Paz. O Senhor irá te levar aonde Ele quer que você vá, e você vai com alegria, você vai com satisfação na alma, porque quando o Senhor realiza a obra, ela é por completo. Mas tem que reagir. A igreja precisa reagir e fazer uso desta ferramenta do Senhor. Mas quem sabe, o seu conflito pode ser deixar brechas abertas. Quem sabe você não tem deixado pequenas brechas para o adversário entrar. Quem sabe você não tem tido fraquezas, tem reincidido em antigos pecados, ou tem abrido pequenas portas para que o adversário ele entre na tua vida. Então, a reação que você precisa ter é embrasar o escudo da fé, porque ele é poderoso para apagar os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Glória a Deus. Mas de repente, o seu conflito pode ser uma fraqueza espiritual, uma anemia na obra. Você até faz, até vem, até está de corpo presente, mas muitas vezes a alma está longe, o sentimento está longe, a mente está longe, e você se esforça, mas não consegue entrar nas dimensões espirituais como deveria entrar. Quem sabe você está tão desanimado, tanta luta, e você não vê o caminho da vitória. Então quem sabe o seu conflito é esta fraqueza. Está aqui, está na obra, mas está se sentindo fraco, está com um pensamento distante. Então o que é necessário fazer é reagir, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa espada, que é a palavra de Deus, ela é uma arma de ataque, mas ela também é algo que nos alimenta. Enquanto atacamos, somos alimentados por ela, e sendo alimentados, somos fortalecidos. E nós precisamos reagir. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele declara: miserável homem que sou. Quem sabe você não está declarando nesta noite: miserável crente que eu sou. Tento fazer tudo tão certo. Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Eu quero agir de uma maneira, mas da maneira que eu quero não dá certo. Então nesta noite, o Senhor, ele convida a sua igreja a reagir com as armas espirituais, porque nós precisamos nos chegar mais a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele chamava aquele pecado, aquele peso, aquele conflito que ele sentia de corpo da minha morte. Porque na antiguidade, quando um assassino matava outro, o corpo morto era amarrado ao culpado para que ele apodrecesse junto do seu matador. E o apóstolo Paulo sentia o seu pecado agarrado ao seu corpo, como se fosse o corpo de uma morte. E ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Por que corpo de morte? Porque corpo é algo tangível, é algo visível, é uma massa corruptível que nós podemos enxergar. E o pecado, ele é assim, ele é algo que existe, ele é algo real, ele é um fato verdadeiro neste mundo, e ele está agarrado ao nosso corpo. Basta nós reagirmos e aceitarmos ou não o corpo desta morte ligado a nós. Meu Deus. E o apóstolo Paulo, ele no seu brado dizendo: miserável homem que sou, mas ele se lembra: mas graças a Deus por Jesus Cristo, que já me deu vitória. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo sente o corpo daquela morte agarrado a ele, ele diz: Jesus Cristo, ele me dá vitória sobre todo pecado, sobre toda situação, sobre toda
nesta noite eu e você vamos declarar: mas graças a Deus, mas graças a Deus, mas graças a Deus, porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vitória do corpo desta morte. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Eita, Jesus. Eita, Jesus. E depois que o apóstolo Paulo faz essa declaração: mas graças a Deus por Jesus Cristo, quando ele tira do fundo da alma o acreditar no sacrifício de Jesus Cristo, então agora a declaração de Paulo, ela passa a ser outra. Agora a declaração de Paulo é uma declaração de entendimento de que ele pode combater a sua velha natureza. Ele pode combater o seu velho homem. Você pode combater a sua velha natureza. Você nasceu assim, mas não precisa morrer assim. Jesus Cristo muda a minha e a sua natureza. Jesus Cristo muda o meu e o seu caráter. Jesus Cristo muda o meu e o seu proceder. Jesus faz de alguém que era culpado, alguém que agora é digno de fazer a sua obra, se assentar na sua presença e desfrutar da sua companhia. O apóstolo Paulo agora declara: eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo agora declara: eu sou fraco, mas da minha fraqueza eu tiro força, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei o Deus a quem eu tenho servido. E você também sabe o Deus a quem você tem servido. Você também conhece o Cristo que fez um sacrifício por você na cruz do Calvário. Foi para te livrar do pecado, foi para te livrar do corpo desta morte, foi para tirar o peso dos teus ombros e colocar um alívio de salvação na tua vida. Agora o apóstolo Paulo, ele segue a sua missão e ele declara: no final de tudo, trabalhar para Cristo. E eu e você também podemos já declarar pela fé, porque chegaremos no alvo proposto pelo Senhor nas nossas vidas. E assim como Paulo declarou, eu e você também podemos declarar: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora já está me reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amaram a sua vida. O apóstolo Paulo ensina que o segredo é dar graças a Deus. E o segredo é amar a sua vida. Porque enquanto você dá graças a Deus por Jesus, que morreu por mim e por você, os nossos pecados são tirados de nós, são apagados, são justificados. Você não é mais culpado de morte, você é justificado pelo Senhor. E quando você ama a vinda do Senhor, o Senhor está preparando uma morada para ti lá no céu. O Senhor está te aguardando, mas não somente te aguardando, Ele está te aguardando com uma coroa, com um galardão, com um lugar na sua mesa. Ele está te aguardando com toda a ornamentação celestial que Ele está preparando para mim e a você, que amamos a vinda do Senhor. Continue amando ao Senhor Jesus Cristo, declarando que Ele